RFI Convida. Lúcia Miesel. Faz 15 anos que a historiadora francesa Juliette Dumont se interessa pela América Latina e principalmente pelo Brasil, a Argentina e o Chile. Ela, inclusive, morou no Brasil por alguns anos e 5 anos depois de defender uma tese de doutorado sobre a diplomacia cultural desses 3 países, esse trabalho se torna agora um livro lançado aqui na França. A tradução do título em português me corrija se tiver algum erro, mas da cooperação intelectual à diplomacia cultural, as vias e as vozes da Argentina, do Brasil e do Chile de 1919 a 1946. Juliette, então, é a nossa convidada de hoje. Como é que vai? Muito bem, obrigada. Você conclui que, graças a uma intensa cooperação internacional e intelectual, esses 3 países conseguiram, então, formar uma imagem positiva no exterior, é isso, né? É isso, eu tentei mostrar como esses 3 países construíram a sua diplomacia cultural, ou seja, a produção de uma imagem positiva no cenário internacional, foi em relação com a emergência de organizações internacionais promovendo a cooperação cultural e intelectual. Então, eu mostrei como esses 3 países se aproveitam dessas dinâmicas e também cada um com as suas particularidades, claro. Cada um com suas particularidades, mas a ideia era mostrar, eu parti de uma frase de uma historiadora francesa que trabalhou sobre a construção das identidades nacionais na Europa no século XIX. E essa historiadora, Anne-Marie Thiès, fala que não há nada mais internacional que a construção das identidades nacionais. Uhum. E ela mostra que a construção da singularidade nacional, na verdade, se faz olhando muito o que os outros países fazem. Então, se constrói esse mito da singularidade nacional, mas a partir de uma receita de elementos que, na verdade, são comuns a vários países. Então, isso que eu tentei mostrar, dessa vez não para a identidade nacional, mas para uma identidade para o exterior. E justamente como é que esses 3 países escolheram ser vistos daqui fora? E, na verdade, existe algum limiar entre eles, né? Tem alguma coisa em comum nessa maneira de que eles escolheram ser vistos lá fora, aqui fora, no caso? Sim, totalmente. Primeiro, há uma coincidência em termos cronológicos, ou seja, vemos a emergência dessas diplomacias culturais da Argentina, do Brasil e do Chile, final dos anos 20, sobretudo nos anos 30. Então, essa coincidência me chamou a atenção. Esses 3 países participam das iniciativas do Instituto Internacional de Cooperação Intelectual, que é o antepassado da Unesco, também participam das iniciativas da União Pan-Americana e tem muitos intercâmbios entre esses 3 países, o que, de maneira geral, não se mostra muito. Se fala muito da rivalidade entre Brasil e Argentina, entre Chile e Argentina, da pouca comunicação entre esses 3 países, e o que eu tentei mostrar que, na verdade, há muitos intercâmbios. Por exemplo, quando o Mário de Andrade vai fazer seus estudos sobre o folclore brasileiro nos anos 20, publica um livro e na Argentina se traduz o livro de Mário de Andrade e se interessa muito por que ele está fazendo. Uhum. Porque na Argentina também se está procurando a criar uma identidade nacional particular, singular, baseada no folclore, na tradição popular. Então, vemos que há muitos intercâmbios. E isso que eu tentei reverter o mito, essa narrativa de que não há intercâmbios, de que esses países não olham um para outro. E mostrei como esses intercâmbios foram facilitados por organismos internacionais. Sim, sim. E se a gente se concentra, Juliette, no caso do Brasil, a gente pode dizer que a construção dessa imagem positiva no exterior começou aí em meados do século passado e que o auge dela foi nos anos 2000, quando o Lula era o presidente? Na verdade, começa muito essa projeção de uma imagem do Brasil no exterior, começa desde o Império. O Rio Branco também trabalha, durante o Ministério do Rio Branco, também se trabalha nisso, mas não de maneira sistemática. Realmente se vê a construção de uma diplomácia cultural brasileira durante Getúlio Vargas, antes do Estado Novo, depois do Estado Novo, e a correlação é muito interessante entre todos os esforços que estão sendo feitos no interior do Brasil para nacionalizar a cultura, também com a promoção, né, desses mitos das 3 raças, com a assunção pelo Brasil do seu caráter mestiço. E isso vai se traduzir pouco a pouco na diplomacia cultural brasileira, mesmo se tem que esperar
depois da Segunda Guerra Mundial, para que o Brasil projeta uma imagem mestiça, com elementos africanos. Há, por parte, notamente, dos funcionários do Itamaraty, certo receio em apresentar uma imagem africanizada do Brasil. Mas verdade, até hoje, se a gente pensa no Itamaraty, são raros os negros, né? São muito raros os negros, mas a partir depois da Segunda Guerra Mundial, também porque o mundo está esperando, vamos dizer, uma utopia que vai em contra do que o nazismo promoveu, de desigualdade das raças. Então, o Brasil vai propor esse mito da democracia racial, construído em parte com Gilberto Freire, mas não só ele, e isso vai pegar muito bem. E a partir desse momento, o Itamaraty, os governos brasileiros vão insistir nisso, também vão começar a promover uma música popular. Até na ditadura militar, se vai promover artistas como Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, que são, ditadura. Em plena ditadura, o Itamaraty vai financiar, apoiar concertos desses cantores no exterior, na Europa. E é verdade que o governo, os 2 mandatos do Lula como presidente, marcou uma etapa suplementar nessa diplomacia cultural, os governos do Lula colocaram um acento muito forte na cultura, como a possibilidade do Brasil se projetar no cenário internacional e, sobretudo, nessa dimensão da africanidade do Brasil. E uma diplomacia cultural tem sempre interesses muito pragmáticos, ou seja, porque se promove essas relações com a África, culturais, identitárias, é que o Brasil está tentando ganhar mercados na África. Sem dúvida. Mas essa presença nos últimos anos, aí, desde o governo Dilma, os governos Dilma, se esvaziou bastante. E agora a gente tem visto o Brasil bastante apagado no cenário internacional. Como é que você vê isso no tempo, né, nessa história? Bem, o que foi particular durante os mandatos do Lula foi uma diplomacia muito presidencial. Ou seja, o presidente Lula viajou muito para promover essa imagem. Também o de colocar Gilberto Gil como ministro da Cultura era um signo bastante forte. Também se implementou uma série de intercâmbios universitários, acadêmicos, que a Dilma reforçou. Só que a Dilma era muito menos presente, não tem o mesmo carisma que o Lula, não viajou tanto como o Lula. E o cenário internacional também não era tão favorável a isso. Os governos Dilma foram marcados no exterior pelas primaveras árabes, os atentados terroristas em Paris, mas não só em Paris. Então, essa voz do Brasil se tornava um pouco menos presente, e o golpe realmente abalou um pouco essa imagem muito positiva que havia no exterior sobre o Brasil, e realmente uma imagem super positiva. Se viu, eu me interessei sobre, por exemplo, a moda. Se viu, por exemplo, o Bon Marché organizou uma sessão sobre o Brasil. Bon Marché é uma grande loja de luxo aqui em Paris. Mas também se via a bandeira do Brasil se tornou também como uma marca. Houve o sucesso de uma marca de joalheria que se chama Ipanema, com fitas do Senhor do Bonfim, nas revistas de moda, se falava muito do Brasil, e deixando de lado a moda, o Brasil estava de moda. E o Brasil encarnava a possibilidade para as esquerdas também dessa Europa, um modelo, porque chegou ao poder, conseguia uma certa conciliação entre extremos. Quando o Lula é eleito em 2003, ele vai para o Fórum de Davos e para o Fórum Social de Porto Alegre. Então, isso... Bom, vemos agora os limites dessa tentativa de conciliação, e também o Brasil estava muito presente nos BRICS, também tentando portar uma voz de mudança das organizações multilaterais para acabar com o domínio dos Estados Unidos, mas sempre de maneira muito cordial. E esse mito do homem cordial brasileiro foi reativado durante o período do Lula. É verdade. E
com o golpe e com as imagens que circularam, em particular o voto pela Câmara de Deputados do impeachment da Dilma, isso começou a realmente, essa imagem a ser abalada. Se falava só do Brasil por causa da corrupção, da crise econômica. As Olimpíadas, teve muitas dúvidas sobre a capacidade do Brasil de realmente organizar essas Olimpíadas. E também o Itamaraty, quando o José Serra assumiu, bom, ele não ficou muito tempo, porque também teve problema de corrupção, mas o José Serra totalmente reorientou a política brasileira, dizendo que a política levada a cabo pelo Lula e pela Dilma era uma diplomacia partidária, e que essa cooperação Sul-Sul, esse acento posto também na América do Sul, não eram mais as prioridades do Itamaraty do Brasil. E esse está tendo um impacto muito importante, em particular na América Latina. O Mercosul está parado, o Unasur, que surge de uma iniciativa brasileira, também não está funcionando muito bem. Então, e a imagem realmente do Brasil, no mundo está sendo muito, assim, não é tão positiva. E isso afeta muito o poder de barganha do Brasil, a visibilidade do Brasil, claro, e a capacidade do Brasil de ter uma voz nas instituições multilaterais. Sem dúvida. Juliette Dumont, você é historiadora e, embora não seja o foco dos seus estudos, você tem, claro, um olhar privilegiado sobre um período difícil do Brasil, que foi a ditadura militar. E a lembrança desse período voltou com força nos últimos anos com a ascensão de, inclusive, saudosos da ditadura no Brasil. E agora temos imagens fortes aí que fazem muitos brasileiros tremer, que são dos tanques voltando às ruas do Rio de Janeiro. Como é que você vê essa situação atual que o Rio de Janeiro, especialmente, vive nesse momento? Bem, essa situação atual tem muita instabilidade. Eu não tenho bola de cristal, sou historiadora, mas eu acho que nenhum observador pode dizer o que vai acontecer. Como historiadora, e não sou especialista do período da ditadura militar, mas eu conheço, o fato do general que está levando a cabo, né, essa intervenção, ter dito que não quer uma Comissão Nacional de Verdade, mais uma vez, que julgue os militares, para um historiador é muito preocupante, sabendo que uma das razões pelas quais também o Exército não, não sabemos muito o que foi sua parte no impeachment da Dilma, mas essa Comissão Nacional de Verdade, que começou em 2011, acabou em 2015, foi algo muito, muito criticado, né, no Exército. E isso participa, eu estou tentando ver, né, por que essa crise atual? Por que essa crise do Estado de Direito atual no Brasil? E, na verdade, o que se observa é que as instituições nascidas da Constituição de 88 estão muito frágeis. E estão muito frágeis porque não se pensou suficiente na herança da ditadura militar. E na herança, em particular, sobre as violências que foram exercidas pela Polícia Militar, pelo Exército. Então, essa Polícia Militar continuou durante todo o período da democracia, desde 88, atuando como atuava em 88. Então, há um problema estrutural no Brasil e que fragiliza muito a Constituição de 88, e não só o Exército, a Polícia Militar, mas também a Justiça, mas também o Legislativo e grandes grupos na sociedade, as mídias, as empresas, que não cumprem realmente com o espírito da Constituição de 88. Então, há uma desfasagem entre os princípios enunciados em 88 e a realidade, a aplicação desses princípios. Muito obrigada, Juliette Dumont, historiadora, professora de História do Instituto de Altos Estudos da América Latina, o IEAL, e presidente da Associação para a Pesquisa sobre o Brasil na Europa, ARBRA. Muito obrigada. Obrigada a você.